E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e 4 materinhas para você ficar bem informado, tá? Pauta da primeira. Trump assinou, tá, como é que se fala assim, um plano para ser a parte tarifária recíproca. O que isso quer dizer? Toma lá da cá. Se você me taxar alto, vou te taxar alto. Se taxar baixinho, vou te taxar baixinho. Se não taxar nada, vou me taxar nada. Então Trump assinou essa medida. Tá? A cota da lula, já para a próxima temporada de pesca, caiu em 70%. Sinal que se prepara para a inflação na lula. Tá? Antes que alguém zoa, tá? Nós estamos falando do, como é que se fala assim, da lula voadora japonesa, tá? Não é o presidente Lula ali, tá? Antes que alguém venha com aquelas brincadeiras. Eu sempre parece ter aquelas brincadeirinhas, não há problema, tá? Mas tem gente que não gosta, tá? Então, para evitar certos conflitos nos comentários, a gente já deixa bem, como é que se fala assim, bem explícito. O Ministério da Agricultura do Japão vai liberar o arroz, tá? Eu vou trazer isso para você. É muito? Não é. Tá? Se levar em conta que nós estamos falando de uma nação, mais exportação, não é muito. Então, toma cuidado. Tá? E, se der tempo, o índice de preço corporativo de janeiro. Tá? Só uma dica, ele subiu. Então, os preços são mais altos. E esses preços que apareceram agora vão ser refletidos nos próximos meses. Porque são negociações que foram feitas agora. Se estão mais altos agora, vão ser refletidos em questão de meses para frente. Então já sabe que a inflação no Japão não vai diminuir. Tá? Mas vamos aqui começar aqui pela parte do Trump. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Clica no sininho ali e deixa seu like para receber notificações de vídeo aqui do canal. Tá certo? E nessa matéria aqui, agora já deixou bem explícito as intenções do Trump. Elas são ruins? Não, não são. Tá? Não é aquela velha história. Como é que eu vou explicar para você? Se você faz alguma coisa para mim e eu considero aquilo nocivo, eu posso considerar que aquilo seja ruim. Mas se eu ver do ponto de vista do outro, talvez pelo ponto de vista do outro não seja ruim. Por que eu estou falando esse tipo de coisa? Olha só, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele anunciou que os planos para uma nova rodada, tá, de tarifas recíprocas abrangentes é aquela velha história, toma lá da cá. Se você tarifou, eu vou tarifar. Se você não tarifar, eu não vou. Tá? Abrangentes, marcando a mais recente salva do governo na sua batalha para equilibrar o comércio global. As tarifas que o Trump pôs em prática através de uma ação executiva não terão um efeito imediato. É igual aquela do aço e do alumínio, só no dia 12 do mês que vem. Uma medida intencional para dar às nações um tempo para potencialmente negociar novos termos comerciais com os Estados Unidos, disse um funcionário da Casa Branca. Então é aquela velha história. Então já dá para você ter uma ideia que o Trump ele não vai sair taxando todo Deus e todo mundo, da forma que muita gente está pregando. Ele só está tentando igualar o jogo. Então é aquela velha história. Se você me trata bem, vou te tratar bem. Se você quer me chupar de canudinho, pera lá, né? A coisa não é bem assim. Então vai ser feita na mesma, como é que fala assim? Na mesma moeda. Os Estados Unidos atualmente têm uma taxa média ponderada de tarifas de importação de 2% sobre os produtos industriais, de acordo com o representante do comércio americano. As taxas, a parte tarifária médias ponderadas dão especial atenção ao valor das importações de um país. Isso significa que se as exportações de um país estiverem sujeitas às tarifas em outro país e constituírem uma grande parte da importação total do país, a sua
parte tarifária média ponderada será mais elevada em comparação com outro país, cujas exportações representam uma pequena parte. Exemplo, Brasil e Japão, de novo. Por quê? Você vê que o Brasil, no último vídeo, o Brasil exporta 15,5% do ferro. O Japão exporta só 4%. Então isso aqui reflete nesse tipo de atitude. Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Por isso que eu venho falando, igual a ideia do Shiba. Né? O Shiba falou, não, vamos pleitear com o Trump ali para tirar os 25% ou pelo menos abaixar. Não há problema, desde que ele age na mesma coisa. Se ele negociar bacana com o Trump, grande provavelmente ele deve baixar. Caso contrário, não. Por isso que o Trump ali abriu essa janela. Vou taxar em 25%, só que a partir do mês que vem, dia 12, para dar tempo de negociação. Então você vê que aquela ideia, todo mundo quer sair lucrando em cima das costas dos outros. Mas quando o outro revida, ele fala, ah, aquele ali é ruim, aquele ali é assim, aquele ali é assado. Então já dá para você ter uma ideia de como a coisa é, de como a coisa está caminhando. Então muitos países vão falar, não, isso está errado, que não pode, que não sei o quê. Eu quero ter lucro. Beleza, não há... querer ter lucro não é errado. Mas lucros exorbitantes, enquanto eu ganho e você perde, é complicado. Tá? Por isso que as negociações ela tem que ter mais ou menos aquele termo de 50%. O famoso ganha-ganha. Mas se eu só ganho e você só perde, chega uma hora que aquele que só perde, ele fica bravo. E ele vai revidar. E na hora que revida, ele é taxado de malzinho, de isso e aquilo. Mas isso também depende do quê? Do ponto de vista ideológico. Isso aí, essa parte de ideologia é horrível. É por isso que eu não gosto dessa parte ideológica, política. Para mim, né? Ah, e uma atualização que eu esqueci de colocar. Teve um influencer no Brasil que ele foi preso por estar ensinando a investir. Por isso que eu sempre falei nos vídeos que eu não posso ficar ensinando investimento. Eu faço para mim. Por isso que eu falo para as pessoas, estudem, faça isso, faça aquilo. Quando for procurar uma pessoa para você fazer essa parte de investimento, procure alguém credenciado. Você vê que quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre falei isso. Tanto que esse influenciador que ele foi preso pela lei de estelionato. É aquela velha história, a pessoa não é gabaritada, vai querer ensinar algo que não é gabaritado. Dá no que? Falsidade ideológica. Então já dá para você ter uma ideia que dá problema, dá problema. Né? E eu sou formado nessa área, só que eu não tenho a certificação CNPI, o que precisa disso. Né? Se eu tivesse certificação CNPI, que eu registrada ali direitinho pelo governo brasileiro, aí não há problema. Mas quem não tem que evitar esse tipo de coisa, porque a pessoa que está fazendo esse tipo de coisa aqui, por exemplo, no Japão, dependendo se ela for denunciada, depois ela se lasca. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Por isso que eu sempre venho alertando aqui no canal. Tá? Toma cuidado com quem você pega para poder fazer seus investimentos. Por isso que quando eu vou dar alguma dica, eu já falo, isso aqui não é recomendação de compra. Aí fica da escolha da pessoa não usar aquilo. Tanto que quando eu estava mostrando a carteira, eu mostrava coisas que eu estava fazendo para mim. E não recomendando ninguém a fazer aquilo. Mas você viu que eu mostrava com uma margem de lucro bem alta. Mas de qualquer maneira, tá? É questão de saber fazer. Tá? Mas fica o alerta. Não, se você for pegar alguém para fazer investimentos aqui no Japão, pergunte se ele é credenciado. Se ele não tiver credenciamento, tome cuidado. Tá? Mas vamos aqui agora. A cota da Lula. Olha só, saiu da televisão japonesa. 日本周辺で漁獲されるスルメイカやブリについて資源を保護するため来シーズンの漁獲量の上限が決まりました。不漁が続いているスルメイカは今シーズンの7万9200トンより7割以上減らした1万9200トンとなり
国が漁獲枠を設けるようになった1998年度以降で最長となります。また、ブリは今年4月から新たに漁獲枠が設定されることになります。水産庁は今後全国の漁業者に周知することにしています。Pois é, né? O Japão ficou naquela pesca predatória durante muito tempo. O que aconteceu? Diminuiu o nível, né? Então eles têm que cortar, diminuir a pesca, porque senão vai extinguir. E já viu que se extinguir é pior. Só que nisso, prepare para a inflação, porque o preço da lula vai subir. Para proteger os recursos, foram estabelecidos limites para a captura da lula voadora japonesa e de olho de boi no Japão para a próxima temporada. Então já é desse ano, tá? A quantidade de lula voadora japonesa será reduzida em mais de 70% a partir dessa temporada. A agência de pesca realizou uma reunião com presença de representantes da organização pesqueira e especialistas, no qual foram decididos os limites máximos para os volumes de captura da lula, né, e do olho de boi para a próxima temporada. Devido à contínua baixa da captura da lula, a captura caiu em mais de 70%, que antes era 79.200 toneladas, né, que caiu para 19.200 toneladas. Então você vê que praticamente diminuiu muito a quantidade, por causa do quê? A pesca predatória. Então você vê que dá problema? Dá problema. O que é a menor quantidade desde que o governo começou a definir as cotas de pesca em 1988. Olha aí. Então você vê que o Japão ele vai passar por situações cada vez piores. Tá? Por quê? Vai diminuir a quantidade para poder preservar a lula, só que nisso mais inflação. E você vê que tudo está caminhando para ter uma série de inflações aqui no Japão. Você vê que o Japão ele tem que trocar os canos da parte de esgoto, porque envelheceram muito. E em relação ao Brasil é muito pior, porque o Japão tem terremotos, então existem trepidações, etc. Então nisso dá atritos e gera uma série de consequências. Ele vai ter que fazer essas trocas agora. Então vai gerar o que? Mais despesa para o governo agora. Vocês viram que está aparecendo buraco em tudo quanto é canto. Você viu que apareceu um buraco lá pro lado de Nagoya, e isso, graças a Deus, não caiu o carro lá dentro. Vocês viram aquele de Saitama, que o caminhão despencou, que seu Deus sabe aonde que está o motorista. Não conseguiram resgatar o cara. Então você já sabe que tem muita coisa complicada. E eles fizeram um mapeamento, eles viram que tem alguns locais que estão realmente deteriorados ali. E a situação só piora. Então você vê que a parte de gastos do governo japonês só está piorando. Ele teve aquele momento de alta, aquele momento de ascensão, década de 80 e 90, que ele subiu. Agora você está vendo que é só ladeira abaixo. Porque gasto, poucos ganhos, gasto. E agora com o Trump no poder, o Japão vai ter que aumentar seu gasto com defesa, vai piorar ainda mais. Então, por isso que eu falo para você, tome cuidado, tá, com a sua parte financeira. Porque o Japão não está dando luz que vai melhorar. Aquele que poderia fazer alguma coisa melhorzinha, não o faz, que é o presidente do BOJ. Se ele tentasse segurar a parte cambial, era uma coisa, mas ele não tenta segurar a parte cambial. Ele deixa a coisa rolar. E nisso você já sabe, né? Levando em consideração o declínio significativo dos recursos, né, marinhos devido à mudança no ambiente marinho, o objetivo é ajudar os recursos a se recuperarem, limitando as cotas de pesca. Além disso, visando proteger os recursos, né, novas cotas de pesca serão definidas a partir de abril desse ano, né, fixando uma cota nacional de 101 mil toneladas no caso do olho de boi. Não. Isso para outras, como é que se fala assim? Os 101 mil é para outros, como é que fala? Outros pescados. A captura mais recente do olho de boi, desculpa, cada tradução que é
de 93 mil toneladas em 2022, que está abaixo da cota de captura atual. Então esse 101 mil vai para o olho de boi. Tá? Me desculpe a confusão aqui por causa da tradução. Mas a agência de pesca planeja divulgar isso aos pescadores de todo o país. Tanto que a cavala também, tá? Aquele peixe cavala, vai ter uma redução da cota de pesca para a próxima temporada entre 70% e 80%. Então aquele peixe que todo mundo gosta de comer assim aqui no Japão, no verão, que é a cavala, aquele peixe um pouco mais compridinho, se prepara que você vai pagar um pouco mais caro esse ano também. Então você vê que esse ano vai estar subindo o preço de tudo, independente da ação, tá? De governo ou parte cambial. Porque você vê que a própria natureza agora está cobrando. Fizeram com pesca predatória há muito tempo. Olha aí o que dá. Parte do arroz. Olha só. 農林水産省はおよそ100万トンを目安に保管するとされている政府の備蓄米のうち、合わせて21万トンを放出する方針を固めました。米の流通の円滑化を目的に政府が備蓄米を放出するのは初めてとなります。Tá bom, né? Então, resumindo a coisa aqui, até porque não tem muito o que falar. Então, o governo vai liberar o quê? 210 mil toneladas. Daqueles 900 e... Vamos ver se nessa matéria tem. Porque na matéria passada tinha. Era 910 mil, se eu não estou enganado. Que o Japão tem estocado. Ele vai liberar 210 mil. Isso é muito? Não é. Porque se você levar em conta que tem as exportações, que o Japão precisa exportar arroz, e o consumo interno, e o número de turistas que está aumentando cada vez mais, esse consumo vai ser cada vez maior. E esse número, dependendo, 210 mil toneladas, ele é pouco, ele é baixo. Mas como é que vai ser feito a distribuição? Olha só. Segundo o Ministério da Agricultura, que decidiu liberar 210 mil toneladas de estoque de arroz do governo, estimado, né, dos estimados quase 1 milhão de toneladas. O arroz estocado será vendido por meio de licitação, com o plano de liberar 150 mil toneladas na primeira parcela. E a quantidade será definida a partir da segunda parcela com base em um levantamento das condições de distribuição do arroz. O arroz que estará sujeito à licitação será o da produção principalmente de 2024, mas também incluirá parte do arroz produzido de 2023. Em princípio, o governo será obrigado a recomprar a mesma quantidade, né, do arroz no prazo de 1 ano. Aí na próxima colheita ele vai ter que comprar 210 mil toneladas. Só que se eles não aumentarem a cultura, vai ficar esse arrombo. Entra ano e sai ano, vai ficar sempre essa mesma coisa. Então eles vão ter que cortar aquela cultura, como é que se fala, de trigo e soja, que eles fizeram toda aquela papagaiada na época do Kishida, e voltar a plantar arroz. Ou eles vão ter que comprar arroz de outro, como é que se fala assim, de outro país, para colocar nesse estoque. Só que se ele fizer isso, eu não sei como é que vai ficar a parte da popularidade, né? Mas de qualquer maneira, de acordo com o Ministério da Agricultura do Japão, estima-se que a quantidade de arroz colhida no ano passado tem aumentado em 180 mil toneladas em relação ao ano anterior. Mas a quantidade de arroz comprado de agricultores por agentes de coleta como a JA foi de 210 mil toneladas a menos do que o ano anterior. Aumentou, mas em cooperação caiu. Você vê que é um cálculo que é estranho. Mas resumindo, está abaixo. O Japão está no déficit nessa parte de colheita de arroz. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que vai continuar faltando arroz se eles não mudarem essa política. Então a liberação da mesma quantidade de arroz estocada para esse ano visa compensar o déficit. Mas não vai compensar o déficit porque o governo vai ter que recomprar depois.
Aí na hora que ele recomprar dos produtores japoneses, vai criar esse déficit de 210 mil de novo. E vai ficar esse ciclo vicioso, a não ser que o Japão aumente a plantação. Ou ele compre do exterior, para poder fazer esse tipo de coisa. O ministro da Agricultura deve anunciar esses detalhes no dia de hoje. Tá? E atenção, se voltará às tendências dos preços. Tá? Porque é aquela velha história, vai ter o leilão e quem comprar, como é que fala assim, vai ter que ver como é que ele vai distribuir isso. Se ele soltar de uma vez no mercado, isso vai cair o preço. Mas se ele soltar de uma forma muito pausada, isso não vai cair. Tá? Vai dependendo, pode ser que até que suba ainda o preço, ainda mais. Tá? Mas é tenso pra caramba. Graças a Deus vamos conseguir colocar as 4 matérias. Tô até agilizando aqui. Né? Olha só. Índice de preços corporativos de janeiro. 日銀が発表した企業の間で取引されるものの価格を示す1月の企業物価指数は去年の同じ月と比べて 4.2% 上昇しました。伸び率は去年12月の 3.9% から拡大し、おととし6月以来1年7ヶ月ぶりの高い伸びとなりました。Isso aí, tá caindo mesmo, mas vamos lá. O índice de preços corporativos de janeiro, que indica os preços dos bens comercializados entre as empresas, subiu 4,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Então você vê que de uma empresa para outra houve um aumento de 4,2%. Então, grande provavelmente, muitos produtos terão um aumento no mínimo de 4,2%. Isso fora a taxa de lucro ali do, como é que fala assim? Do revendedor. Então nisso você já sabe que os preços vão continuar subindo no Japão. Você vê praticamente esse vídeo todo é sobre o que? Inflação. O índice de preços corporativos preliminar do BOJ para janeiro foi de 125,3 na média de 100, com um aumento de 4,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. A taxa de crescimento aumentou de 3,9% de dezembro, marcando a maior taxa de crescimento em um ano e 7 meses, em relação a junho. Então você vê que de dezembro para janeiro houve esse aumento de 3,9% para 4,2%. O BOJ cita os altos preços do arroz, o preço da eletricidade e do gás, mais altos do que no ano passado, e o aumento dos preços do cobre e do alumínio como fatores por trás do aumento. Você vê que o preço do alumínio está alto. Aí o Trump mete 25%, você já sabe o que vai dar. Não vai dar o que presta. Tá? Por isso que eu vim falando. Dependendo de onde você trabalha, é melhor você pensar em mudar de serviço, que por sinal pode ser que aconteça alguma coisa nesse inteirinho aí. Tá? Porque essas empresas que trabalham com ferro e alumínio, elas vão sofrer. Isso sem olhar a parte automobilística. Na hora que entrar a parte automobilística ainda vai piorar ainda mais. Mas continuando. Por outro lado, o índice de preços de importação de janeiro subiu 2,3% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Provavelmente devido a fatores como aumento dos preços do petróleo bruto e enfraquecimento do iene. Então você coloca, o Japão ele comprou a 2,3% mais caro. Aí você coloca 2,3% mais caro, dependendo do produto. Aí você, na transação, 2,3% já tem um acréscimo de 4,2% de uma empresa para outra. Então você já sabe que o tamanho dos acréscimos, dos valores. Tá? Porque muita gente pode falar, esse 4,2% já está embutido do 2,3%. Não. Porque se você colocar ele embutido, se você fizer o cálculo de lucratividade, vai dar uma discrepância muito grande. Então ele tem que ser jogado separado. Tá? Não tem como. Tá? Aí depois, no final,
que você junta tudo, mas entre transações tem que ser separadinho. O Banco do Japão diz que monitorará de perto as tendências de preços dos recursos, bem como se haverá uma tendência mais ampla entre as empresas de repassar os aumentos, né, dos custos trabalhistas e outros aumentos de preços de bens e produtos. O BOJ ele já vem pregando isso há muito tempo. O governo Kishida falava também, repassa tudo. Só que as empresas que repassavam tudo estavam quebrando. Porque tinha empresas que não repassavam muito, e aquelas que repassavam tudo, uma boa parte quebrou. Porque as pessoas não estavam comprando mais dela. Aí o que aconteceu? A Fair Trade Commission, a Comissão do Comércio Justo do Japão, ela teve que intervir no mercado. Como? Mandando as empresas que não estavam repassando os preços, repassarem os preços, essas custas, para poder aumentar os preços das coisas no Japão. Então você vê que o governo japonês ele fez de tudo para ter inflação no Japão. Só que ele achou que ele, com a arrogância que ele tem, porque o japonês é arrogante. Não são todos, mas essa parte do governo eles são muito arrogantes. Eles acharam que eles conseguiriam controlar a inflação. Tanto que eles estavam pregando aos quatro ventos, até 3 anos atrás, queremos inflação, temos que sair da ideia deflacionária, que não sei o que e tal. E continuou. Quem acompanha o canal deve se lembrar. Por isso que eu falo para você, se você não acompanha o canal, se inscreva no canal, clique no sininho ali, para receber as notificações de vídeo aqui do canal, e clique no like ali para você dar uma força para nós, para você ficar sempre bem informado. Então quem acompanha o canal desde aquela época deve se lembrar que eles vinham sempre pregando aos quatro ventos, temos que sair dessa ação deflacionária, temos que colocar a inflação, que não sei o que, fizeram. Agora estão conseguindo controlar a inflação? Não. Nenhum país no mundo conseguiu controlar a inflação. O japonês arrogante do jeito que é, ele tentou fazer. E conseguiu? Não. E agora está aí, ó, com contas cada vez mais altas, não sabendo de onde tirar dinheiro e pedindo ajuda para Deus e todo mundo. Então, como é que se diz? Quando eu falo pedindo ajuda para Deus e todo mundo, é para os outros países comprarem do Japão. Mas você vê que o Japão está fazendo lobby para isso? Não. O lobby dele é querer dar dinheiro para os outros países para ele fazer bonitinho. Mas falar mesmo que ele está assim, não, ó, eu vou custear isso aqui, mas eu quero de volta. Você não escuta políticas assim. Você fala assim, não, eu vou te dar o dinheiro. Você vê que na parte da Ucrânia, ó, toma 30 carros, toma isso aqui, ó, toma não sei quantos estobos para vocês passarem o inverno. É só dano, é dano. E esse dano tem custas. O Trump já foi mais esperto. O Trump falou assim, ó, você quer continuar tendo ajuda dos Estados Unidos? Beleza, não há problema. Mas você tem terras raras, você tem metais raros, eu quero esse metal. Então, eu te dou uma ajuda, mas você me ajuda também. Aquela ideia do oba-oba de graça, ou você me ajuda agora e depois eu te pago em 50 anos, não vai rolar mais. Porque as contas são agora, não são depois. E os déficits aparecem agora, não são depois. Só que isso aparece nas contas das pessoas agora, não é depois. E é nisso que as pessoas têm que parar para pensar. Né? Igual, por exemplo, a pessoa vai lá e faz um empréstimo. Não há problema fazer um empréstimo. Só que esse empréstimo ele vai entrar no orçamento dela com uma certa folga para poder pagar. Porque se ele entrar, o pagamento do empréstimo, ele entrar no orçamento familiar ali da pessoa sem folga, no limite, isso é a pior coisa que ela pode fazer na vida, em questão de desespero. Porque se acontecer alguma coisa de cair o rendimento dela, ela vai entrar em endividamento. Endividamento que eu falo assim, aquele endividamento de bola de neve. Porque ela vai deixar de pagar uma parcela, principalmente se for cartão de crédito, ela vai deixar de pagar uma parcela,
aquilo vai começar a gerar juros, atrás de juros, atrás de juros, atrás de juros. E nesse meio tempo não se sabe se ela vai conseguir recuperar aquilo que ela deixou de ganhar no próximo mês. Dependendo, pode levar 1, 2, 3, 4 meses. E nisso o endividamento só vai ficando cada vez maior. Por isso que certos orçamentos familiares, certos endividamentos, no caso financiamento de casa, carro, tem que ser muito bem pensado e ponderado. Porque se ele não entrar com uma certa folga, é doideira. É igual que eu vejo. Muito brasileiro... acabou as matérias, tá? Agora é só meu comentário. Igual que eu vejo muitas famílias aqui no Japão que elas fazem dívidas de um certo ponto que ele como é que fala assim? Ele compromete até as horas extras. Só que aí nisso, no dia que a empresa fica ruim, como é que fala assim? Cai o serviço e cai as horas extras, aquela família chora. Por quê? Não fez um bom planejamento financeiro de gastos. E nisso, qualquer oscilaçãozinha que dá de mercado, ela vai tomar pancada. E é isso que não pode. Por isso que fazer um bom planejamento financeiro, ele é muito importante. Se a pessoa ela não sabe fazer esse planejamento financeiro, eu já expliquei em outros vídeos, de uma forma bem, como é que fala assim, nesse não vou falar não para não estender, mas a grosso modo existem jeitos muito fáceis, mas se a pessoa ela não sabe fazer isso, procure uma ajuda. Mas é aquilo que eu falo, procure uma ajuda especializada. Não pega qualquer um aí. Porque eu mesmo poderia gravar um vídeo, colocar na publicidade ali, falar, não, eu faço isso, eu faço aquilo mais. Beleza, há problema nisso? Não, não há. Porque eu sei do que eu faço. Só que tem pessoas que estão começando a aprender isso aí agora, que não sabem esse tipo de coisa. Então eles vão começar a fazer planejamentos financeiros sem ter base nenhuma. Aí eles vão falar assim, você ganha tanto, você separa assim, 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 assado. Beleza, não há problema em fazer esse tipo de coisa. Só que você tem que parar para pensar ali. Você quer ter um futuro baseado em quê? Você quer ter seu negócio, você quer ter uma casa, ou você quer estudar. Baseado em quê? Em cima dessas coisas você tem que ir fazendo separações. Separações de gastos. Porque senão você nunca vai conseguir realizar nada disso. Esse é o grande problema. Por isso que naquela parte de certificações de mercado existe o consultor ali, né, de negócios, corretor, e tem o planejador. Tá? O planejador também é uma outra modalidade que ele vai te ajudar a gerenciar o tanto que você tem, o quanto você ganha, aquilo que você está querendo. Igual, por exemplo, tem pessoas que não têm uma casa, mas ela quer ter uma casa. Então esse planejador, em cima dos ganhos e gastos dessa pessoa, vai ajudar essa pessoa a conquistar aquela casa. É como se fosse assim um personal training das finanças. É bacana pra caramba. Mas esse tipo de coisa você tem que procurar uma pessoa tarimbada. Tá? Uma pessoa realmente ali que está ali no mercado. Não um aventureiro que ele vai aprender às suas custas, nas custas do seu dinheiro. Porque tem muita gente que perde dinheiro por causa desse tipo de coisa. Dando dinheiro na mão de aventureiro, confiando em que o aventureiro sabe. E é isso que é complicado. Então você vê que eu já venho trazendo, como é que se fala assim, vários alertas de vários vídeos. Porque saiu uma outra matéria também, essa eu não trouxe aqui pro canal, tá? De golpe. Só que esse golpe ele usa o Line. É um golpe que, como é que se fala assim, que estava muito em evidência no Brasil tempos atrás. Aquilo que a pessoa entra em contato. Você faz tantos cliques em tantas coisas. Aqui, tira print, eu te pago tanto. Aí nisso vai aumentando cada mês mais os valores. Só que é aquela velha história. Para você receber tanto, você precisa me pagar tanto. Aí a pessoa vai lá, faz o depósito, ele depois recebe o dinheiro e fica nisso. Só que nisso vai aumentando cada vez mais os valores. Dependendo, chega num valor alto, o golpista corre com o dinheiro.
e você fica chupando o dedo. Então saiu essa matéria desse tipo de golpe já no Japão. Só que eu não trouxe isso, né? Não ia trazer, mas calhou, tá? Como é que se fala assim, de estar falando aqui, aí nisso nada melhor do que atualizar você. Porque essas matérias de golpe são meio complicadas, tá? Geralmente eu trago matéria falando de golpe, aí aparece sempre meia dúzia me xingando. Ó, você tá mentindo, ó, você tá inventando, você tá colocando pânico no povo, você não sei o que não sei o que. Putz, cada coisa que eu tenho que ler, tem hora que dá até desgosto. Mas, de qualquer maneira, fica um alerta. Tá? É igual aquela ideia do vídeo das pedrinhas lá, que a polícia tá falando, ó, toma cuidado. Tem gente que vai acreditar, tem gente que vai acreditar, tem gente que não vai acreditar. Isso aí é a vida, mas é aquela velha história. Estou trazendo aqui já para te alertar que tem muita gente safada no mundo. Tá? E das mais diferentes índoles. Então não espere que todo mundo que você assiste o vídeo é legalzinho com você e que não queira tirar lucratividade em cima de você. Tá? Aí entra muito aquela parte moral. Tá? Tem gente que tem a parte moral um pouco mais alta, acredita na espiritualidade, sabe, em questão de karma, toma lá da cá e etc. Tem gente que não liga para isso. Porque se ligasse não faria metade da merda que faz. Mas, como é que se diz? Vida que se segue. Então não dá para esperar moralidade de todo mundo. Então, para evitar esse tipo de risco, não corra riscos desnecessários. Ah, japonês, mas como é que eu sei que eu consigo pegar um bom profissional? Só dá uma procurada no Google ali. Tem as páginas já como é que fala assim? Fugiu a palavra. Das federações que tem ali, como é que se fala? Que eles podem fazer indicações de, como é que se fala assim? De profissionais. Procurem grandes corretoras. As grandes corretoras têm os profissionais ali. Ah, vai ter gasto, sim. É melhor você ter um gasto e você conseguir fazer a coisa certa do que você tentar economizar e tomar prejuízo. É pior. Então, às vezes, aquele prejuízo ele vai sair muito mais caro do que você pagar uma consultoria. Então, só tome cuidado, pelo amor de Deus. Tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá certo? Eu vou ficando por aqui e mais do